Quais alimentos fazem bem à saúde? E como preparar a comida para deixá-la mais saudável e evitar, por exemplo, que perca nutrientes? Esse é o tema do programa Nossa Saúde de hoje. Veja ainda que os rótulos nutricionais dos alimentos vão passar por mudança para deixar o consumidor melhor informado sobre o que está levando para casa. Fique com a gente. E o nosso bate-papo hoje é com a Grace Bernardo. Ela é professora e pesquisadora na área de nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina. Grace, muito prazer em te receber aqui no Nossa Saúde. Prazer é meu, Rafaela. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vinda, então. Me diz uma coisa, nós, de forma geral, comemos muito mal? Essa é uma boa pergunta, né? E bastante... tudo depende, né, do ponto de vista que nós estamos analisando. Mas o que a gente vê hoje, né, principalmente com a questão do isolamento, as pessoas estão tendo uma grande oportunidade de se reaproximar da cozinha doméstica, né? Da cozinha de casa. Então, elas estão tendo uma grande oportunidade para cozinhar mais e fazer escolhas alimentares mais conscientes e saudáveis. Exatamente. É uma oportunidade bem grande, né? Porque a gente não está podendo sair tanto, ir a restaurantes, então a gente está mais tempo dentro de casa. Agora, claro, tem pessoas que sabem aproveitar a oportunidade, outras estão acabando fazendo o quê? Pedindo comida em casa, e aí vem a questão do fast food, e aí vai no mercado e procura o que é mais prático, que às vezes é um refrigerante, é uma bolacha, é um macarrão instantâneo. E aí eu quero saber de você, né? O que seria o ideal? Qual seria a alimentação ideal para o nosso dia a dia? Seria composta do quê? Bom, se a gente for pensar, né, numa alimentação ideal e alimentação saudável, é importante a gente conhecer os hábitos alimentares de cada pessoa, né, respeitar esses hábitos e tudo que ele traz com relação à cultura alimentar, né, de cada família. Mas, de maneira geral, né, como uma orientação geral para as pessoas, o que a gente acredita, né, é que a gente possa estar buscando mais alimentos in natura, ou seja, desembalando menos os alimentos, né, e consumindo mais os alimentos naturais e preparando mais esses alimentos em casa. E diminuir o consumo dos alimentos industrializados, aqueles que têm muitos conservantes, né, e que ficam longos períodos na prateleira dos supermercados, por exemplo. Então, o ideal é que a gente tenha, né, uma alimentação mais variada, colorida possível e com alimentos in natura, né? Porque a gente ouve muito, né? Não comam bolacha, não comam fast food, não comam refrigerante, não tome refrigerante, não tome sucos de caixinha. Ok, a gente já meio que introjetou isso, né? Embora a gente continue errando. Mas o porquê? Por que esses alimentos industrializados, eles não fazem bem à saúde, de uma forma geral, só para conscientizar melhor as pessoas que estão em casa, Grace? Sim. Quando a gente fala, né, em sucos de caixinha ou refrigerantes, né, não adianta substituir um refrigerante por um suco de caixinha, porque ele vai ter muito açúcar, né, igualmente ao refrigerante. Então, a gente estaria trocando 6 por meia dúzia aí, né? Então, além desses alimentos industrializados, eles serem ricos em açúcares, tem outros elementos ali ricos em sal, que é o sódio, né, que está embutido. Muitas vezes também a gordura trans, que é uma gordura que dá palatabilidade, sabor aos alimentos industrializados, mas, por outro lado, é uma gordura que o nosso organismo não reconhece, né, ele não é metabolizado no nosso organismo e ela é acumulada e traz efeitos nocivos para a saúde. Então, a gordura trans, ela está inserida de várias formas nos alimentos industrializados, principalmente se a gente identificar na lista de ingredientes a presença da gordura vegetal ou da margarina e outras tantas nomenclaturas que a gente tem. Então, tem uma série de componentes, né, e além desses tem os conservantes também desses alimentos, aditivos, corantes,
E o que é curioso também, dentro dos nossos estudos, que a gente analisa o rótulo dos alimentos, é que a gente encontra muito açúcar em produtos não esperados, como lasanha congelada, biscoito salgado. Então, a gente não espera que a gente encontre açúcar nesses produtos, né? Mas eles são ricos em açúcares também, por conta da maior palatabilidade e sabor desses alimentos. Mas né? ele Por vem lá no isso rótulo que como açúcar ou ele vem com outro nome? ele pode vir de várias formas, né? Várias nomenclaturas, uma delas é o açúcar, mas ele pode vir como maltodextrina e assim por diante, né? Xarope de milho, e várias outras denominações e sinônimos que a gente encontra, né, para açúcares. Tem que ter muita atenção ao rótulo e sobre esse assunto a gente vai conversar um pouco mais a fundo no segundo bloco. A gente vai ter uma reportagem falando sobre as mudanças nos rótulos nutricionais, justamente para embasar melhor o consumidor. Uma curiosidade minha, e com relação aos produtos em lata, né? Por exemplo, uma sardinha, um atum, um milho em lata, a ervilha, esses produtos também não fazem bem à saúde. Como é que você avalia isso? Tudo é uma questão de bom senso, né? A gente costuma falar lá dentro do nosso grupo de pesquisa que a gente não demoniza nenhum alimento, mas claro que é importante limitar o consumo desses enlatados, né? Que não seja um hábito, mas ele pode eventualmente fazer parte da nossa rotina alimentar. Mas o ideal, né, pensando aqui que a gente mora numa ilha, é que a gente possa ter acesso aos alimentos in natura, ao peixe fresco, né, que a gente consiga ter acesso a uma feira livre ou, né, uma peixaria para adquirir esses alimentos da maneira mais natural possível, né? Assim como os vegetais também, né? Claro que eventualmente ajuda ali no preparo dos alimentos, né? Por conta da forma mais rápida de preparar. Mas o ideal é que a gente possa adquirir esses alimentos in natura, esses vegetais in natura, que a gente possa cozinhá-los em casa e também consumi-los de maneira crua ou cozida em casa. E você falou muito bem, nós aqui temos várias cidades no litoral, né, que a gente tem acesso aí a um peixe fresquinho, né, frutos do mar dos mais variados possíveis. E na hora de eu ir numa peixaria, num mercado público, comprar esse peixe, que peixe que eu devo preferir, o que faz melhor, o que é melhor para a saúde, como observar se o peixe está bom, está fresquinho mesmo, quais são as dicas aí para os nossos telespectadores? Eu sempre brinco, né? O ideal é que a gente faça amizade com alguém da peixaria, né? Então, quando a gente tem confiança, né, no local onde a gente está adquirindo os alimentos, isso é essencial. Então, quando o peixe está inteiro, é mais fácil da gente conseguir visualizar ele mais fresco, né? Então, os olhos têm que estar brilhantes, a guelra ali tem que estar bem, um vermelho vivo, né? As escamas bem firmes. Mas, por outro lado, né, pela praticidade, as pessoas acabam comprando um filé de peixe, né, já pronto para preparar. E tudo E aí certo. fica difícil a gente Sim. identificar se ele está fresco ou não, Sim. né? Então, aí vai a confiança que a gente tem no local, no ambiente, no local, e saber que aquele produto está realmente fresco, né? De boa procedência e tudo mais, né? Mas Exatamente. também está valendo, né? Um belo de um filé, um salmão, com certeza. Atum. E quanto mais variado, melhor? Com certeza, sempre. Quanto mais variado, melhor, e quanto mais da região, melhor. Então, se a gente vai hoje no mercado público, né, a gente tem a conhecida misturinha, que é uma mistura dos peixes nativos aqui da ilha. E é um peixe que ele tem pouco valor de mercado, porque as pessoas preferem comer atum, salmão, né, por ser mais, enfim, por N razões, né, mas por ser mais reconhecido. E aí esses peixes aqui da região, eles acabam não tendo um bom valor de mercado e as pessoas não têm o hábito de consumir. E eles são peixes super saudáveis também, né? E até pela questão da contaminação de metais pesados na água, né? O ideal é que a gente pudesse dar prioridade a esses peixes, pescados, enfim, locais aqui da ilha, né? E aí compramos esse peixe delicioso, fresquinho, levamos para casa. E na hora de preparar esse peixe, né? Qual seria a forma mais saudável? O que você indicaria? Sim.
Então, sempre pensando na questão do respeito, né, à cultura alimentar de cada pessoa, mas o ideal é que a gente possa priorizar técnicas de cocção, ou seja, as técnicas que aplicam calor a um alimento, mais saudáveis, como assar, cozinhar no vapor, ou saltear, que é o refogado com pouca adição de óleo, né? Então, esses seriam as técnicas de preparo mais interessantes aí para aplicar nos alimentos. Mas também não demonizando uma fritura feita em casa, né, com óleo de boa procedência. Então, o equilíbrio, né, nas técnicas de preparo, na variedade dos alimentos, é importante igualmente. E quando a gente fala de outras proteínas como a carne de frango, a carne suína, até mesmo a carne bovina, também segue a mesma linha de preparo. O ideal claro, como você falou, uma fritura volta e meia em casa com pouco óleo, ok, tá valendo, mas de preferência fazer essas carnes assadas, cozidas. Por que isso? Porque Sim. mantém mais o nutriente, porque ela fica mais saudável mesmo? A questão de outras variedades de carne, né, a gente tem que cuidar com a parte da carne, né, que a gente está utilizando. Então, se a gente vai fazer um músculo, né, um músculo bovino, por exemplo, a gente não vai conseguir fazer um bife de músculo. Sim. E o músculo é uma carne, apesar de ser de segunda, mas é de excelente qualidade, uma carne super magra, né? Mas a gente pode fazer ela moída, fazer almôndegas, né, e assadas, então ela vai ter uma preparação rica em proteína e com baixo teor de gordura, né, por exemplo. Na mesma linha, carne de frango também? A mesma coisa, carne de frango, né, o peito, então a gente pode estar preparando uma sobrecoxa de frango, por exemplo, sem a pele, ou mesmo com a pele, né? Mas com auxílio de papel alumínio para criar aquele vapor e cozinhar, né? De maneira mais homogênea o frango e adicionar alguns legumes no momento do preparo, porque, né? Eu já tenho ali a proteína e os vegetais sendo cozidos e assados juntos, né? E aí acaba otimizando o tempo de preparo também, né, dessas preparações e refeições. Qual a melhor forma de preparar legumes, né, para evitar que eles percam os nutrientes? É a mesma lógica da variedade. Então, não adianta a gente consumir cenoura sempre da mesma forma, sempre crua ou sempre cozida. Dependendo da técnica de cocção que a gente utiliza, ou mesmo a ausência dela, esse alimento vai fornecer um determinado nutriente. Então, quando ela está in natura, crua, eu vou ter ali, por exemplo, presença de vitamina C ainda, né? Agora, se é uma cenoura cozida, quando eu tempero com azeite, né, de boa qualidade, eu estou aumentando a biodisponibilidade da vitamina A, por exemplo. Então, dependendo da forma de preparo, eu tenho diferentes nutrientes e por isso a importância de variar também as formas de consumir esses ingredientes, esses alimentos. E Grace, uma dúvida que é bastante comum, na hora de preparar os legumes, o que é melhor? Eu cozinhar, por exemplo, na água e sal, deixar ferver ali, ou eu preparo no vapor? Tudo depende do alimento, né? Então, os vegetais, de maneira geral, é interessante a gente priorizar a técnica do vapor, de cozinhar no vapor. Mas se a pessoa não tem, né, uma panela específica ou que possa cozinhar no vapor, tudo bem também cozinhar com água fervendo, né? O ideal é que esse vegetal seja cozido numa água em ebulição, fervendo já, e não colocar esse vegetal numa água fria, porque daí ele vai demorar mais tempo para cozinhar e aí vai perder mais nutrientes Ah, ao longo joga ele desse depois processo. que a água estiver fervendo. Eu faço errado então. Exato. E Grace, obrigada Sempre por água enquanto. quente. A gente vai agora para um intervalo. Vamos falar sobre as mudanças nos rótulos nutricionais dos alimentos. É só um instante. Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente continua a entrevista aqui com a Grace Bernardo, falando sobre alimentação saudável. Grace, como é que você avalia hoje, né, os rótulos nutricionais dos alimentos? Eles
ajudam as pessoas ou eles acabam confundindo ainda mais na hora de fazer uma compra? Bom, os rótulos dos alimentos, né, eles são ferramentas importantes para nos auxiliar nas escolhas alimentares. O grande problema é que muitas vezes essas informações não estão disponibilizadas de maneira que o consumidor consiga identificar essas informações, né? Então, muitas vezes a lista de ingredientes é muito pequena, as pessoas não conseguem identificar facilmente o que tem dentro daquele alimento. E para isso, então, a gente vem trabalhando, né, o nosso grupo de pesquisa com a Anvisa, né, no grupo de trabalho da Anvisa, para fazer estar fazendo essa reformulação da rotulagem alimentar no Brasil. Nós, inclusive, preparamos um material, a nossa repórter Michele Todescato, ela conversou com a Ana Carolina Fernandes, que é uma pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela traz todas as informações para a gente sobre essas mudanças que vão acontecer aí nos rótulos nutricionais dos alimentos. A Michele traz todas as informações agora para a gente, dá só uma olhada. Michele. Olá, Rafaela. Pois é, com tantos produtos alimentícios disponíveis nas prateleiras dos supermercados, vistoriar as informações nas embalagens é essencial para a decisão de qual produto consumir. E é sobre isso que a gente conversa agora com a professora e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, Ana Carolina Fernandes. Olá, professora. Obrigada pela participação aqui conosco. Olá, eu é quem agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, os rótulos de alimentos são os materiais, são os meios de comunicação entre o fabricante e o consumidor. Então, ali estão descritos todos os ingredientes que compõem aquele alimento e nós só vamos saber o que nós estamos comendo se nós sabermos ler e interpretar, né, essas letrinhas. E eu já começo perguntando, o que tem de tão especial nessas letrinhas? Só por ver o nome do alimento ou a imagem do alimento, nós não temos como saber o que nós estamos consumindo. Então, é muito importante que nós nos atentemos para a lista de ingredientes e observar aqueles que vêm em primeiro na lista de ingredientes, que nós sabemos que eles estão em maiores quantidades, e saber interpretar também. E nisso, a tabela de informação nutricional também nos auxilia, porque ela traz a quantidade dos nutrientes, e nós sabemos que nós temos que controlar o consumo de alguns nutrientes e outros aumentar o consumo, né? Como no caso, controlar o consumo de sódio para não exceder o consumo e, por exemplo, aumentar o consumo de fibras. E a Anvisa aprovou esse ano, né, professora, a nova norma sobre rótulo nutricional de alimentos embalados. Eu gostaria que você destacasse para a gente quais são as principais mudanças que devem acontecer. Houveram algumas mudanças bem positivas na parte de visualização das embalagens, né, de visibilidade, né, na verdade. Então, a Anvisa estabeleceu regras de tamanho mínimo da fonte dessas informações. Antes existia um tamanho mínimo, mas agora o tamanho mínimo é o dobro, porque muitas vezes não adianta a pessoa saber ler, interpretar, se ela não consegue ler por uma dificuldade visual mesmo. Hoje, nessa nova norma, é proibida a informação nos cantinhos das embalagens, nas arestas escondidas, então elas têm que estar na parte visível, e tem que ter um contraste também. Não, na regra atual não existia essa questão do contraste, mas agora não, daqui a 2 anos, né, quando a norma entrar em vigor, vai ser obrigatório que as informações fiquem em um fundo branco, escritas de preto. Essa é uma questão da visibilidade. Outra alteração foi com relação à tabela de informação nutricional. Agora será obrigatório incluir a quantidade de açúcares totais e de açúcares de adição, que nós não tínhamos na tabela. Então, nós tínhamos carboidratos totais, mas nós sabemos que o controle deve realmente ser feito com relação aos açúcares, principalmente aos açúcares de adição. E os açúcares de adição, eles são componentes dos carboidratos, são um tipo de carboidrato que a Organização Mundial da Saúde recomenda limitar o consumo, porque já se sabe que o excesso faz muito mal à saúde. Então, essa foi uma inclusão. E uma terceira mudança foi a inclusão de rotulagem frontal, que seriam alertas indicando aqueles alimentos que têm excesso ou de sódio, ou de açúcar adicionado, ou de gorduras saturadas. Essas são as principais modificações. Essas informações, elas não vêm
para fazer com que o consumidor deixe de consumir o que ele quer, mas sim que ele consuma o que ele quer, sendo consciente de que aquela escolha pode não ser a melhor para ele, ou ele optar por não escolher, né, consumir aquele alimento. O importante é que seja uma escolha informada, e é por isso que nós lutamos tanto para auxiliar a elaborar e a colocar em prática essa regulamentação nova. Bacana, obrigada pela participação e parabéns, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina em participar aí na elaboração das novas normas. Imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade. E nós voltamos ao estúdio, Rafaela. Grace, aí a gente viu as mudanças então para facilitar a vida do consumidor, para que ele fique melhor informado sobre o que ele está levando para casa. Agora também é importante que a pessoa se conscientize e também olhe esse rótulo para saber exatamente que componentes aquele produto tem e escolher realmente aquilo que faz melhor, faz mais bem para a saúde dele. É importante o consumidor ter essa atenção, né, em olhar. Com certeza. E isso é uma das atividades, né, que a gente faz no nosso grupo de pesquisa, assim, orientar a população a fazer uma leitura adequada do rótulo dos alimentos, né, da forma como a gente tem disponível. Então, muitas vezes as pessoas desconhecem, né, o que elas devem olhar nos rótulos, ou se limitam a olhar só determinados nutrientes e esquecem de olhar a lista de ingredientes, que também é importante quanto. E a partir do momento que a gente tem mais confiança e mais conhecimento sobre aquilo que a gente está consumindo, a gente acaba fazendo escolhas alimentares mais conscientes e mais saudáveis. O que é mais importante observar? Bom, eu acredito que assim, a questão prioritária é a lista dos ingredientes, porque os ingredientes eles estão colocados, né, por ordem de quantidade do produto. Então, aqueles ingredientes que aparecem primeiro na lista de ingredientes são aqueles que estão em maior quantidade. E nessa lista a gente pode identificar alguns elementos, alguns nutrientes que não estão tão visíveis na tabela de composição nutricional dos alimentos ali do produto. Então, por exemplo, a gordura trans ou a margarina, a gordura vegetal, que às vezes na tabela de composição é 0 gramas, mas a gente sabe que tem ali na lista de ingredientes. Também é muito comum a gente, quando vai comprar um produto integral, né, não saber realmente se ele é integral ou não, porque a composição é bastante complicada ali, né? Então, o que as pessoas devem observar para saber se ele realmente é 100% integral? Sim, principalmente com relação ao uso das farinhas, né, integrais. Então, às vezes tem um produto integral, mas o primeiro ingrediente é farinha refinada, farinha branca, e aí lá nos outros ingredientes é adicionado alguma fibra, algum farelo para estar acrescentando essa fibra, né? Então, é importante olhar se realmente os primeiros ingredientes é a farinha de trigo integral. Ótimo. Mudando um pouquinho de assunto, você é pesquisadora, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que certamente desenvolve aí vários projetos, várias pesquisas na área de nutrição. Eu queria que você trouxesse aqui para a gente alguns desses trabalhos que vocês estão desenvolvendo na universidade e que sejam bastante importantes aí para a população. Então, lá na universidade, então, dentro do nosso núcleo de pesquisas de nutrição e produção de refeições, o NUPRE, a gente desenvolve desde 2013 um projeto chamado Habilidades Culinárias e Alimentação Saudável. Esse tema, né, ele vem sendo debatido mais atualmente entre os estudos, na literatura científica, vinculando, né, aquelas pessoas que têm maior hábito de cozinhar em casa com alimentação mais saudável. Ou seja, aqueles que se preocupam com o que vão comprar no supermercado e o que vão colocar, né, na sua casa, nas suas refeições, são pessoas que têm mais autonomia de escolha, né? Elas têm mais consciência e podem, então, fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Além disso, as habilidades culinárias, elas têm sido colocadas como uma possibilidade de autocuidado com as pessoas. Então, é uma forma, né, de desenvolver saúde, de procurar uma saúde, né, nesses indivíduos.
Então, nesse contexto, né, nós desenvolvemos no NUPRI um programa de intervenção culinária denominado Nutrição e Culinária na Cozinha, que é um programa que inicialmente a gente trabalhou com estudantes universitários, que é uma população bastante vulnerável por estar fazendo essa transição da saída da casa dos pais e irem morar sozinhos, né, nas universidades, e que tem hábitos alimentares menos saudáveis. Então, a gente realizou oficinas culinárias totalmente práticas, ou seja, que o estudante vem para o laboratório, né, na cozinha experimental ali da universidade e coloca a mão na massa, prepara receitas, novas preparações, conhecem novos alimentos e adquire, então, mais conhecimento, mais confiança, e fazem escolhas alimentares mais saudáveis. A gente teve um resultado bastante positivo com esses estudantes, quando a gente realizou a primeira versão dessas oficinas culinárias, e a gente vê também muita diferença com relação às oficinas quando elas são práticas. Então, os estudos científicos colocam isso, né? Quando a gente realiza oficinas culinárias práticas, é diferente de realizar oficinas culinárias demonstrativas, onde a pessoa fica só observando alguém executar alguma receita culinária. Quando a gente coloca literalmente a mão na massa, a gente tem um impacto importante aí no comportamento dessas pessoas. As pessoas têm acesso ao alimento, conhecem, tocam, preparam, dá errado, refaz a receita, e é errando e acertando que as pessoas vão se sentindo mais confortáveis e confiantes na cozinha. E até daí a gente volta naquela questão lá inicial do programa, né, sobre esse momento de pandemia em que as pessoas estão mais em casa, estão podendo acessar mais a comida, estão tendo mais tempo para preparar a própria alimentação, quem sabe não experimentar, né, porque às vezes a pessoa diz, eu não tenho dotes culinários, eu não sei cozinhar, mas por que não começar a experimentar, como você falou, coloca a mão na massa, se descobre, de repente você descobre até um talento que você não tinha, né, nem sabia que tinha. É engraçado e até às vezes controverso, né? Porque a gente está tão exposto a programas de culinária e a gente acaba passando mais tempo assistindo a essas receitas do que propriamente cozinhando, né? E essa questão do isolamento trouxe a grande oportunidade, né? Das pessoas tirarem a panela de pressão do armário e fazerem feijão. E tirar esse medo, né, de cozinhar, ou enfim. Claro que tem pessoas que têm dificuldade de acesso à alimentação, né, ou aquisição dos alimentos, mas de maneira geral, a questão do isolamento foi uma grande oportunidade porque as pessoas passaram a ter mais tempo em casa para cozinhar e preparar essas refeições para a família. Que um dos fatores limitadores para a questão de cozinhar com mais frequência em casa é a falta de tempo. É o que as pessoas, né? As pessoas não, quando trabalham fora, é a justificativa. Elas não têm esse tempo para se deslocar, para fazer a refeição em casa e acabam precisando comer fora de casa, né? Muitas vezes. E com a questão do isolamento, as pessoas em home office, elas tiveram, então, essa possibilidade, né, de redescobrir a cozinha de casa. E até, quem sabe, quem tem criança em casa tem a possibilidade de também chamar a criança para participar e acabar despertando nas crianças, desde pequenos já, um hábito alimentar mais saudável, por que não? Exatamente, isso faz toda a diferença, né? Quando a criança convive num ambiente familiar, que ela tem avós, que ela tem pais, né? Que tem esse hábito de cozinhar ou de preparar refeições, é uma criança que vai estar muito mais envolvida com essa questão alimentar, né? E possivelmente, né, no futuro, ter mais interesse em cozinhar também. Então, essa transmissão entre gerações que a gente fala é fundamental para adquirir hábitos saudáveis ao longo da sua vida. Grace, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você dissesse para as pessoas qual é a importância de uma alimentação saudável, né? E deixasse alguma dica aí para que as pessoas pudessem realmente comer melhor. Eu acho que a grande questão que a gente traz e
e que o nosso grupo de pesquisa vem trabalhando e estudando, né, e o que a literatura traz é que as pessoas possam cozinhar mais. Essa é a grande dica, assim, comprar mais alimentos em feiras, né, menos embalados, mais alimentos in natura, que as pessoas possam reconhecer o cheiro, o gosto dos alimentos, né, dar preferência pelos alimentos orgânicos, se possível, né, ou da região, da agricultura familiar, também é importante. E se possível, sempre envolver, né, mais pessoas da família, para que seja realmente um momento prazeroso e que as pessoas não vejam o cozinhar como mais uma obrigação, mais uma tarefa doméstica, né? Então, se a pessoa não consegue cozinhar todos os dias, pode se organizar e cozinhar só no final de semana, não tem problema, né? Mas que isso entre na rotina da família de alguma forma e que possa envolver, então, todas as pessoas, né? Dentro de casa. Maravilha, Grace. Quantas dicas importantes. Termina, por favor. Eu ia só finalizar que, independente do nível de conhecimento culinário que a pessoa tem, é sempre importante ela ter um estímulo, né? Ou participar de alguma oficina culinária, ou adquirir novos conhecimentos, ou aprender a fazer a leitura do rótulo dos alimentos. Então, esses pequenos estímulos são importantes, mesmo que a pessoa já tenha a prática de cozinhar, né? Que muitas vezes a gente acaba cozinhando com excesso de sal ou açúcar e a gente reaprende, né? Para aprender a fazer melhores escolhas, né? Exato. Melhores escolhas, exatamente. Ajudando aí a nossa saúde. Dicas importantes, dicas valiosas. Muito obrigada por dividir o teu conhecimento com a gente, Grace. Eu que agradeço. Até uma próxima. Obrigada. Até, obrigada. E com essas dicas bastante importantes aí da Grace sobre como se alimentar de forma saudável, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde. A você, muito obrigada pela audiência. Até uma próxima.